Olá pessoal, você sabe, a imunidade é como fosse um colete prova de bala por dentro, né? Esse colete é uma proteção contra os micro-organismos, né? Seja bactéria, seja vírus, seja fungo. Se você tem uma imunidade boa, então você pode ser protegido. Mas ele também tem outro lado, tem doenças autoimunes. Esse colete começa a atacar você, então ele não pode estar errado, ele tem que estar certo, né? Eu sempre pensei que você tem alguns alimentos, comidas, cria um costume. Todo dia você vai comer esses alimentos, come alguns desses alimentos para regularizar a sua imunidade, para você manter a saúde. Então, através dessas alimentações. Então, eu já fiz vídeos sobre imunidade, tem uma fórmula no meu site sobre imunidade, com essas doenças que agora que tem, né? E agora eu resumi mais 10 pesquisas, cada um sobre algum tipo de alimento. Então, esse vídeo é baseado disso. Eu falo assim, 10 alimentos para estimular a sua imunidade. Para quem não me conhece, eu sou Peter Liu, sou especialista de acupuntura e medicina chinesa. No meu canal tem mais de 1.700 vídeos para você compartilhar com suas famílias que você pode resolver, pode melhorar a sua saúde através da alimentação, bons hábitos. Quem são esses alimentos que melhoram a sua imunidade, né? Primeiro chama muito atenção, chama alho negro. Para quem não conhece, alho negro é um alho fermentado, alho envelhecido, né? Que é muito comum na China, no Japão, na Ásia. Aqui talvez a pessoa que não ouve falar, é muito caro, caríssimo, né? No culinária, normalmente quando você come comida japonesa, você vê que tem um pouquinho de coisa preta, gostoso, cheiroso, aquilo lá é alho envelhecido. Ou aqui se chama alho negro, porque esse aspecto ficou preto. Tem uma dica muito simples. Você sabe que panela panela japonesa ou panela de arroz tem duas funções. Tem uma função de manter temperatura, né? Manter aquecida. Não cozinhar. Agora, manter temperatura aquecida, ele mantém mais ou menos 45 graus a temperatura do arroz, né? Para você come depois. Então, quando você cozinhar arroz, quando ficar pronto, ele pula. Se você colocar esses alhos crus, com casca tudo, né? 5 ou 6 cabeças de alho colocou dentro, e você fecha, manter a temperatura quente, né? Manter quente. Ele pode ficar 3 semanas, 20, normalmente 20, 40 dias. Essa fermentação ficar pronta. Procura na internet, tem muitas receitas. Bom, o que eles descobriram na pesquisa? Eles descobriram que se as pessoas começarem a alimentar esse alho negro, né, eles aumentaram 30% de aquelas células T, as células que matam as bactérias, matam vírus, matam as células de câncer, matam as células erradas. Essas células T aumentaram 30% quando consumem esse alho. Bom, a segunda pesquisa a respeito sobre glúten de brócolis, né? Você come brócolis, né? Mas existe glúten de brócolis, você acha no mercado japonês, você pode ver aqueles brotinhos pequenininhos. E o que eles fizeram? Também fizeram 29 pessoas de pesquisa, né? Depois de uma semana, mediram a quantidade de célula T, eles aumentaram 22 vezes, não é 50%, 30%. Essa pesquisa achei muito contundente, aumentar 20 vezes, né? É muita quantidade. O terceiro pesquisa que eu li é sobre azeite. Azeite é muito comum na Europa, né? O uso em Portugal, Espanha, Itália, que a gente sabe uma produção de azeite muito grande. Então, já era um grupo de pessoas americanas que eles comem muito alimentação processados. Eram dois grupos, né? Ele continua comendo aqueles McDonald's, comendo frituras normal, mas deram uma garrafa de azeite extra virgem da Espanha, outro deram uma mistura de óleo de soja com óleo de milho. Essa diferença mostrou que o azeite aumentou mais 53%. Depois de um mês, mediram exame de sangue, né? Eles não interferiram se a pessoa está aumentando peso ou não. Escolheram pessoas obesas. Então, essas pessoas aumentaram 53%. Essas células D, matador dos bactérias, né? Aumentaram 53%. Então, é muito contundente a pesquisa, né? Você segue sua dieta normal e aí você faz uma pesquisa, ver como está a quantidade de célula D dentro do seu organismo. O quarto alimento é cogumelos. Pode ser qualquer tipo de cogumelos. Todos esses cogumelos a gente sabe
são decompositores, né? Então, essa cogumelo eles fizeram uma semana, apenas você come assim, que quantidade? Normalmente precisa usar 1,5 xícara mais ou menos nessa quantidade, durante uma semana, é curto o prazo, curto o tempo e pouca quantidade. É 1,5 xícara corresponde, sabe aquela bandeja de 200 gramas que você compra? Menos que metade dessa bandeja. Eles mediram que imunoglobina, IgA e IgG aumentaram 55%. Então, inclui cogumelo nas suas dietas. Quinto, né? São nozes, castanhas, amola e romão. Essas com ácido hilágico e também pode ajudar outro sentido. Melhora a imunidade, mas diminui a angiogênese errado. Né? Ele corta a circulação dos células de câncer. Então, isso é mais curioso ainda. Então, você tem, normalmente a pessoa tem esses hábitos de comer nozes, castanhas, amola e romão por dia, alguma porção por dia, ele tem menos chance de desenvolver câncer. Então, esse também, a sistema imune fica muito ativado, principalmente quem está fazendo tratamento de imunoterapia, né, de câncer. O sexto é cranberry, né? Aqui chama cranberry. Cranberry é uma frutinha vermelha dos Estados Unidos, né? O que eles fizeram? Fizeram pesquisa, meio xícara por dia de suco de cranberry. Tem outra pesquisa, fizeram 400 miligramas, 400 ml, né? Um copo grande, outro é um copo pequeno. Durante 6 meses, eles aumentaram 40% menos de recorrência de infecção urinária. Porque cranberry é mais para infecção urinária. Então, eles perceberam que ele reduz muito, porque eles aumentaram existe uma chamada célula D, delta gama. Nessa espécie de célula D aumentou muito. O outro, o sétimo, é blueberry. A gente também chama metilos, né? Pede a pessoa comer 375 gramas. Uma tigela grande de blueberry para eles comerem, né? E eles fizeram um teste, né? Na verdade, são os grupos de atletas. Eles fizeram uma hora de exercício para a pessoa correr, né? E dividir 2 grupos. E um grupo comiam uma tigela cheia de blueberry. E outros, não. Uma hora depois, fizeram um exame de célula T, aumentaram 2 vezes. Isso é muito forte. Apenas uma hora depois, já modificou seu sangue. Então, você não vai esperar, daqui 1 mês, daqui 6 meses, vamos mudar a estilo de vida. Não, essas mudanças de alimentação quase imediato. Oitavo alimento que eu gosto muito, as pimentas. Muita gente também gosta, né? Por que como pimenta? O pimenta é um estimulante, né? Estimulante, acelerar metabolismo. Então, tudo melhora, né? Renova o oxigênio, renova as células quando você começa a comer pimenta ardida, né? Então, fizeram pesquisa, o que pimenta tem? Pesquisa mostra, chama capsaicina, né? Dentro da pimenta vermelha, pimenta maroqueda, um monte de pimenta tem. Essa substância, eles veem que é muito eficiente ativar o sistema imune. Vamos supor, você está sendo atacado pelo vírus de gripe, algumas bactérias. Quem come pimenta, a reação é rápida em sistema imune, né? Aquele que não come é mais lenta. Então você demora para reagir, para se defender. Ele ativa o sistema imune mais ágil. Qualquer invasor chega e a pimenta ativa o sistema imune e já mata desses invasores. Então é mais rápido desse sentido para você ativar. O nono, que a gente já sabe, vitamina C, né? Tem uma fórmula que eu coloco aí embaixo na lista, tem vitamina C. Então, vitamina C é muito útil, né? A gente mais concentrado que a gente sabe no Brasil tem acerola, tem caju, tem cuiaba, tem limão, laranja, essas 5 frutas que mais concentrado de vitamina C no Brasil é muito famoso, né? Desde a Segunda Guerra Mundial, o soldado brasileiro levava pó de cuiaba para não faltar vitamina C. Tem outro curioso, que o vitamina C ele regulariza essas pessoas que têm doenças autoimunes. Né? Quando você tem vitamina C nível alto, né, tomando todo dia 1 grama, 2 gramas de vitamina C, lúpus e doença autoimune, ele parece estabiliza, ele ataca menos seu próprio organismo. A vitamina C, além de melhorar a sua imunidade, ainda ele melhora para doenças autoimunes. O último é o chave de ouro, chá verde, né? Por que todos os chineses e japoneses tomam chá verde todo dia? O chá verde tem muitas pesquisas, ele melhora o sistema imune, né? Isso já é ele também regulariza esses ataques
tem efeito de vitamina C para aquelas pessoas que têm esclerose múltipla, aqueles lúpus, reumatismo, né? Pessoa, você vai inflamar menos, só que você tem que criar uma maneira de tomar chá verde de quantidade, mais ou menos você chega a meio litro de chá por dia, né? Como se fosse 4, 5 xícaras por dia. Eu vi uma chinesa foi entrevistado, uma pessoa de 70 anos de idade, ela tem cabelo comprido e preto e não tem nenhuma ruga, é uma cantora, atriz da China. Ela faz 2 litros de chá verde por dia, é uma panqueca de chá e ela quarta esse chá, né? Não tem validade, ela sempre está usando. E essa chá ela faz em grande quantidade, né, de chá verde e ela usa essa chá para cozinhar de arroz refogado, cozimento. Ela vai usar durante o dia tudo nessa chá. É muito curioso. Então todas as comidas dela de arroz tem a cor do chá, né, meio marronzinho. Então ela, além de, né, de tomar, ela usa para cozinhar, refogar, lavar cabelo, ela usa tudo chá verde. É uma curiosidade que a gente acrescenta aqui. Você pode comentar, experimentar, se você já tem esses hábitos bons, desses 10 tipos de alimentos acrescentando na sua vida. Vou repetir resumindo para não perder nada. No primeiro que a gente falou, alho negro, segundo broto de brócolis, azeite, cogumelos, alimentos com ácido hilágicos, né, castanhas, nozes. O sexto é cranberry, o sétimo é blueberry, pimenta é a oitava, nono é vitamina C, 10 é chá verde, ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito amado. Eu sou muito feliz. Eu sou.